Bom dia, muito bom dia! Estamos aqui ao vivo dando a nossa continuidade na nossa leitura com o livro Mesmo com Medo Haja. Como vocês estão? Quem passou um bom Natal? Bom dia, pastora Giane, bom dia, Roseli, Shalom! Como foram de Natal? Controlaram aí para não comer demais? Que delícia esse tempo, né? Shalom, shalom, que delícia, tempo de família, tempo, né, precioso para a gente estar com quem a gente ama, louvado seja Deus. Estamos aí no último dia, graças a Deus, pastora Giane, aqui também tudo bem. Estamos no último dia, os últimos dias do ano, né? Hoje, amanhã, depois de quarta para quinta já é ano novo. Bom dia, a Karine entrou, seja muito bem-vinda. Gente, vamos falar do mapa dos sonhos? Já fizeram de vocês? Nós temos que fazer com ousadia. Aliás, o tema de hoje, nós estamos lá no capítulo 8 do livro, Vivendo com Ousadia. E agora que você já se libertou, né, de uma mentalidade aprisionada, do campo de batalha da mente, você entendeu que tudo está na sua mente, o que você cria gera um sentimento, você acredita e aí as coisas acontecem, é um comportamento. Então agora que nós aprendemos isso, nós aprendemos agora com esse livro, Mesmo com Medo Haja, nós entendemos que o medo não é de Deus, é um espírito que tenta nos paralisar, e não deixa nós avançarmos e vivermos a promessa do Senhor. Então você que já está comigo aí há um bom tempo, vai fazer esse mapa do sonho, gente. O que é o mapa do sonho? É um mapa profético de cada área. Você vai separar lá sua vida espiritual, sua vida profissional. Lembra que começa no espiritual, gente, porque sem Deus nada podeis fazer, em nome de Jesus. Então coloca lá no espiritual como você quer estar nesse ano de 2026, com uma intimidade maior, um devocional contínuo, com leituras de livro, meta da leitura da Bíblia, enfim, coloca lá. Depois o profissional, o que você quer, mas seja ousada em nome de Jesus para poder fazer esse mapa, sem medo. Gente, tem testemunhos, a Carmen não tá aqui, mas a Carmen sempre entra na nossa live. Para você ter noção, já fazem uns 3 anos mais ou menos que eu faço o mapa dos sonhos, né? Mas agora com uma energia maior de mapa profético, de profetizar mesmo e declarar as bênçãos sobre a minha vida. E muitas coisas aconteceram, muitas coisas eu consegui o ano passado mesmo. Nós colocamos, é lógico que nós não colocamos, eu já compartilhei aqui com vocês, dessa mudança para São Paulo. É lógico que foi projeto de Deus, nós não temos dúvidas sobre isso, mas nós colocamos muitas coisas, né, de viagens, coisas de conquistas materiais, e tudo isso aconteceu. E eu lembro que quando a Carmen foi, ela ajudava eu com os afazeres lá de casa, e eu deixava meu mapa lá no meu quarto, no meu cantinho, não muito exposto, mas aí eu tinha algumas fotos que eu revelava, porque a ousadia é tanto, gente, que eu revelo algumas coisas, né? Eu coloco monto em fotos, ou revelo, ou na folha de sulfite mesmo. E aquele dia, por aqueles últimos tempos, nós estávamos querendo trocar de carro. E aí, né, deu uma agitada no meu esposo, porque mulher eu acho que é mais fácil para isso, né, gente? Para sonhar mais alto. E nós fomos fazer... Nós estávamos pensando em fazer um test drive num carro novo. Mas decidimos alugar. O Ney tinha umas pontuação de cartão de crédito. E aí nós fomos fazer um aluguel de carro e nós alugamos o Jeep, que era o carro que nós queríamos. E antes de entregar, nós tiramos fotos dentro do carro, na frente do carro, enfim. E eu revelei essas fotos e coloquei no meu mapa dos sonhos, mapa profético. E naquele mesmo ano, nós compramos o Jeep. E foi tão engraçado que ao longo do tempo a gente se esqueceu um pouquinho do carro, não é? Quando você começa a ver vários carros, aí você já fica em dúvida. Ai, não sei se era isso mesmo que eu queria, parece que esse aqui é mais bonito, né? Enfim, mas aí no meio que a gente estava ali, né, comprando o carro, o que aconteceu? Eu lembrei do mapa. Eu falei, amor, talvez a gente tá meio na dúvida e não conseguiu ainda fechar, porque a gente colocou no mapa dos sonhos o Jeep. E aí
conversamos com a moça, falou, a senhora tem algum Jeep e tal? E ela falou assim que tinha o Jeep. E nós entramos, olhamos o carro e olhou um pro outro e falou, é esse. E nós saímos, né? E eu falo assim que quando a gente pegou o carro para dar uma volta, que já tinha acertado toda a documentação, meu marido falou, último teste, porque a gente tinha colocado, o Ney sempre falava assim, eu preciso de um carro que apite quando eu não coloco os cintos, pra gente poder, principalmente eu, né, gente, ele é bem disciplinado, mas para as crianças, para você ficar disciplinada com o cinto. E aí nós andamos, ele falou, não coloque o cinto para ver se vai apitar. E aí começou a apitar o carro. Então, assim, Deus é Deus de detalhes. E eu sempre carrego uma palavra, gente, através da visualização. Quanto é importante nós visualizarmos. Por isso que tem que fazer esse mapa dos sonhos. Porque a gente visualiza, profetiza e todos os dias a gente tá orando. Mas desde as coisas pequenininhas, gente, até coisas grandes, tá? Não tenha preguiça de sonhar. E eu sempre medito na palavra de Jacó. Tá lá em Gênesis 30... No versículo 37, gente, no versículo 25 em diante, ele começa a contar, né? Jacó e Labão, eles fazem um acordo. Então, Jacó fala, olha, eu já trabalhei tanto pela Raquel, pelos filhos, enfim, agora eu quero o que é meu e eu quero dividir. E ali ele faz um acordo com o seu sogro, né? Labão, ó, então eu vou separar todos os gados ali que eu cuidei. Aí ele fala assim, ó, passarei hoje todo o rebanho separando todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas. Isto será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. As cabras que não forem salpicadas e malhadas e as ovelhas que não forem negras, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Então ele faz isso, ele escolhe todas as salpicadas. Só que lá embaixo fala assim, ó, no versículo 37, Jacó se enriquece. Olha o que ele faz. Como é importante a gente visualizar, ter esse quadro. Olha lá, ó. Jacó pegou galhos verdes de álamo, então Jacó tinha ficado com as branquinhas, só as branquinhas. Aí ele começa a prosperar. Ele fala assim, ó, Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos, pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho, nos canais de águas e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham beber água. Olha lá, os animaizinhos vinham beber água. Ele colocou com os galhos listrinha. O que aconteceu, gente? Olha isso, Bíblia. E como acasalavam quando vinham beber água, as ovelhas ficavam prenhas diante de galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Ele começou a dar cria, porque os bichinhos ficavam olhando ali as listras na hora que estava ali se reproduzindo e eles começaram a prosperar. Da mesma forma que ele deu os bodes, as listradas, né, para Jacó, ele começou a prosperar, olha lá. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados, dos animais pretos, nos rebanhos de Labão. E pôs o rebanho à parte, não juntou o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes ficavam prenhas, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água, para que ficasse prenhas diante de galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, deixa eu ver aqui atrás. Os animais fracos eram de Labão e os fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Gente, olha lá a sua Bíblia. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Faz o mapa, ora, e nós estamos debaixo dessa palavra aqui. Fora que depois eu vou compartilhar no meu Instagram, no History mesmo, uma pregação de JB Carvalho, falando sobre esse mapa dos sonhos de 2026. Você vai ter que fazer. E agora você vai fazer com toda a ousadia. Gente, eu já comecei a separar. Eu fui no Pinterest, mas você que não tem o Pinterest abaixado aí, você pode pegar no Google mesmo fotos, sabe? Revela preto e branco, não sei como você vai fazer. Também tenho no Canva, para você que tá lá no meu grupo do WhatsApp, nós estamos lá no grupo do WhatsApp, lembra, tá lá na minha bio, o grupo do WhatsApp da leitura dos livros. Entra lá que eu vou colocar no Canva também, então você pode fazer uma fotinha no Canva que fica também salva no seu celular. Mas melhor é você recortar, fazer mapas do sonho, pegar um caderninho, escrever, porque no caderninho dá pra gente testificar melhor, né? Escrever detalhes, porque na foto você só põe a foto ali.
Então pega um caderninho e escreve bem bonitinho. Gente, vamos romper, eu tenho certeza que vai vir testemunho desse mapa de 2026, hein? Assim como eu tenho inúmeros testemunhos. E a Carmen, quando ela viu aquilo, ela falou, meu Deus, essa foto que eu tô vendo aqui na sua casa não é de hoje, né? Eu falei, não, já é de mais de um ano. Ela viu que eu tava ainda um pouquinho gordinha. Ela falou, mas esse carro já era seu? Eu falei, não. Aí expliquei pra ela do mapa do sonho. E aí a Carmen tinha um sonho de ter um banheiro com banheira, tal. Vocês não sabem o que ela fez. Gente, um dia ela vai testemunhar aqui. Foi lá, pegou, recortou o banheiro que ela queria, montou, fez o mapinha dos sonhos dela lá. O que aconteceu? Não deu um ano, gente. Deu 6 meses, se eu não me engano. O banheiro dela tá lá. Lindo, lindo, lindo. Do jeito que ela queria. Então nós precisamos, né, dessa informação pra gente poder romper, gente. Chama a existência, aquilo que não existe, como se já existisse. O que é isso? Fé. Isso é fé. Nós vamos colocar nossa fé em prática, né, nesses últimos dias aqui sem medo. Então começa a preparar aí. Eu sempre faço na virada do ano. Entre dia 31, dia 1º, logo depois que eu acordo, almoço ali, eu vou fazendo meu mapa. Então tenha liberdade. Amém? Já vai dar 15 para 7. Tem 15 minutos para ler um pouquinho do capítulo 8, para a gente avançar nesses últimos dias aqui. Mas vamos lá. Pega aí o livro, você que está com o livro, capítulo 8. Eu precisava falar disso, porque nós vamos falar de ousadia. Então, depois que nós lemos esse capítulo, Vivendo com Ousadia, a gente vai fazer um mapa dos sonhos, um mapa profético como nunca antes. Você vai profetizar na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. Vai profetizar sem preguiça, com toda ousadia e sem medo. Amém? Vamos lá, capítulo 8, Vivendo com Ousadia. Provérbios 28, versículo 1. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Não há falta de poder no céu e Deus não está em recessão. Ele tem mais do que o suficiente para tudo o que precisamos. Olha lá, Deus não está em recesso, gente. Ele tem mais do que o suficiente para tudo o que precisamos. Jó disse, eis que Deus é grande e não podemos compreender. Jó, capítulo 36, versículo 26. Frequentemente, quando nos deparamos com um desafio ou com uma oportunidade de fazer algo que nunca fizemos antes, perguntamos a nós mesmos se achamos que podemos fazer aquilo. Mas esta não é a pergunta certa. O que devemos perguntar é, Deus, você pode fazer isso? O Senhor não nos pede para fazer coisas, nos pede para deixarmos que Ele faça através de nós. Posso lhe garantir que você pode fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir. Mas, por mais difícil que seja, ou por mais que lhe falte experiência, se você mantiver os olhos nele e entender que ele é o mais do que suficiente. Gente, isso é muito real, né? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos fazer qualquer coisa. O que a gente tem que fazer? Qual é o segredo? Manter os olhos firmes nele e entender que ele é mais do que o suficiente. Desde que quando ele seja a nossa prioridade, gente, a gente alcança tudo. Porque ele nos encoraja, ele nos dá força, nos traz discernimento, tudo sobre ele. Não deixe que o diabo roube, olha lá, as suas bênçãos através do medo. O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Deus é o nosso Deus do impossível. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 2, 9, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano tudo que Deus tem preparado e criou e mantém pronto para aqueles que o amam. Gente, esse versículo é lindo, né? Caminha debaixo desse versículo lindo, como está escrito lá em 1 Coríntios 2, 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muito grande, é muito grande. E o ser humano, ele é limitado, ele não consegue. Então, que você venha aí trazer existência, né? Aquilo que ainda não existe sobre a sua mente. E prossiga em fé, com os olhos em Cristo. Gente, esse ano vai ser o ano do romper. Já faz umas 2 semanas, né? E eu tô lendo esse livro, Preparadas para Romper, onde fala justamente disso.
mesmo com dores, mesmo com algumas coisas que têm acontecido, você vai romper. Esse ano vai ser o ano do rompimento. Olha lá, olha sobre esse versículo que nós lemos. Vamos lá. Este versículo nos diz que não podemos sequer começar a imaginar o quanto Deus quer fazer por nós e através de nós, se o amarmos e acreditarmos nele. A fé leva à ousadia e a ousadia leva ao sucesso. O sucesso é a resposta para o medo. O medo virá, mas a ousadia pode expulsá-lo. Pedro teve de sair do barco para andar sobre as águas. Veja lá em Mateus capítulo 14, versículo 29. Josué e os sacerdotes tiveram de colocar os pés no Rio Jordão antes de as águas se dividirem. Ver Josué capítulo 3, do versículo 5 ao 17. Olha quanto devocional nós temos hoje. E você e eu, muitas vezes, teremos de caminhar com atitude enquanto sentimos medo. A cada passo ousado que damos, nos aproximamos mais de atingir os nossos objetivos. Olha lá, gente, olha lá. O apóstolo Paulo, ele orou para que os crentes de Éfeso fossem iluminados, a fim de que se entendessem a grandeza do poder de Deus para com eles. Ver Efésios capítulo 1, do versículo 18 ao 19. Todos nós precisamos fazer isso. Paulo não orou para que os cristãos ficassem livres de desafios ou oposições. Ele orou para que conhecessem e entendessem o poder que estava disponível para eles através de Cristo. Todos nós ouvimos histórias sobre uma pessoa que vivia como um mendigo e que, quando morreu, $1 milhão foram encontrados, escondidos em seu colchão. Vamos nos certificar de não sermos como um milionário que vivia como um mendigo, tendo todos os recursos de Deus disponíveis, mas agindo como se tivesse muito pouco. Acho que você já ouviu essa história, né? Recusa-se a não fazer nada, porque há poder disponível para fazer qualquer coisa. Deus é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, gente, do que aquilo que nós podemos pedir, pensar, imaginar, conforme o seu poder que opera em nós. Observe que o versículo diz que Deus faz isso segundo o divino poder que em nós opera. Deus não faz isso por nós. Até entendemos que o poder de Deus, não a nossa força humana, está operando, estaremos limitados a fazer o que pensamos que temos capacidades para fazer. E pararemos por aí. Mas tendo Deus como nosso parceiro na vida, tudo é possível. Não apenas é possível fazermos grandes coisas, como também é possível fazer coisas difíceis. Olha que lindo esse parágrafo aqui. Quando a gente entende do poder de Deus, não a nossa força humana, que é Ele que está operando em nós estaremos limitados. Se a gente não pensar assim, nós ficamos limitados a fazer só o que pensamos e a nossa capacidade. Mas tendo Deus como nosso parceiro na vida, tudo é possível. Não é apenas possível fazermos grandes coisas, como também é possível fazer coisas difíceis. Gente, quem já não fez coisas difíceis e fala, meu Deus, foi Deus que me ajudou. Eu já passei inúmeras experiências desse jeito. É igual o mapa agora profético que você vai fazer, o mapa dos sonhos. Se prepara, vai ser difícil até. Você vai ter que gastar aí sua energia pensando. Ora o Senhor, fala, Senhor, me dê uma revelação dos teus planos sobre a minha vida, porque os planos dele é grande. Ajuda eu a visualizar aquilo que os meus olhos naturais não estão visualizando. Eu quero enxergar pelos olhos da fé. Gente, a gente não paga para sonhar. Se tem coisa que a gente não paga para sonhar, então não tenha preguiça. Vamos ficar debaixo dessa palavra, vivendo com ousadia? Esse capítulo não veio em vão. Não foi por acaso que nós vamos, antes de terminar o ano, entrar nesse capítulo, vivendo com ousadia. Porque você vai fazer o seu mapa do sonho com ousadia. Você vai profetizar com ousadia. É por isso que nós estamos aqui. Olha lá. Conheço um jovem casal com 2 duplas de gêmeos, sendo que os 2 meninos mais velhos têm autismo. Fico constantemente impressionada em como eles lidam com a situação. Conheço outro casal adorável que tem um filho com necessidades especiais e que exige cuidados quase constantes. Mais uma vez, fico maravilhada com a capacidade deles. Geralmente, olhamos para as pessoas que enfrentam circunstâncias mais difíceis e pensamos, não sei como você consegue fazer isso.
E elas não apenas fazem isso, mas os fazem com um sorriso no rosto. Não reclamam e, embora suas vidas sejam muito ocupadas, elas encontram tempo para ajudar os outros. Olha que lindo, gente. Olha que experiência. Então, para você que às vezes reclama da vida, né? Aí você vê pessoas com desafios muito maiores do que os seus, fala, uau, tá lá sendo desafiada e não reclama, tá com um sorriso no rosto, porque ela entendeu o propósito de Deus. Então, esse ano vai ser um ano que nós vamos reclamar menos e fazer mais. Olha lá, Amandinha aí. Shalom, amada. E é isso. E Deus, ele cruza os nossos caminhos realmente para a gente entender tudo isso. Recentemente, eu ouvi uma mensagem enviada por uma mulher que teve um derrame grave, que a deixou com muitos problemas físicos. Sua vida era muito difícil, mas ela insistia em dizer que ela era boa. Olha lá, a mulher falava que a vida dela era boa. Como eles fazem isso? Como as pessoas lidam com situações tão difíceis? Às vezes, não consigo passar poucas horas sem reclamar de algo tão pequeno que chega a ser ridículo. Mas outras vezes passei por circunstâncias muito difíceis e ninguém sequer soube disso, a não ser os mais próximos. A resposta para essa pergunta é pela graça, que é um poder. Poder de Deus. A graça é a capacidade e habilidade e o favor divino. É Deus fazendo algo por nós ou nos ajudando quando não merecemos. Ai, que lindo, gente. A graça é a unção, é o favor de Deus e o poder do Espírito Santo para suprir nossas fraquezas e incapacidades. O apóstolo Tiago disse que Deus nos dá graça sobre graça. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 6. Em outras palavras, a graça de Deus nunca se esgota, mas às vezes paramos de receber a graça que está disponível para nós. Podemos ter toda a graça que necessitamos e Ele ainda terá mais do que o suficiente. Deus quer ajudar você. Por que não deixar que Ele faça isso? Tem pessoas que esqueceu da graça de Deus, né? Quer fazer na força do próprio braço, quer achar que é a melhor, e aí se ausenta da graça de Deus e não consegue, né? Não consegue chegar em lugar nenhum. Olha lá. Recebemos graça através da fé e não através do medo. Poderíamos dizer que a fé é o interruptor que permite acessar o poder de Deus. É pela graça, por meio da fé, que somos salvos. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. E a mesma maneira como somos salvos é a maneira como precisamos viver nossa vida todos os dias. A fé não compra as bênçãos de Deus. A fé é a mão que se estende e recebe o que Jesus pagou para nos dar e nos oferece graciosamente. Para ajudá-la a entender isso, pense em uma lâmpada. O poder que a lâmpada precisa para funcionar até no interruptor. A lâmpada não tem poder em si mesma. Ela só funciona quando está conectada ao interruptor. Quando tentamos ligá-la sem estar conectada e ela não funciona, isso não significa falta de energia. Significa simplesmente que a lâmpada não está conectada. Uau! Então não se desconecte do Pai, gente. Em nome de Jesus, a única coisa que pode nos separar dele é o pecado. Então, nós somos livres de pecar? Não, quando nós estivermos totalmente livres, a gente vai subir. Mas pecou, confessa. Deu aquela deslizada? Confessa. Tenha comunhão com o Pai e fala, Senhor, me perdoe. Eu não posso passar um dia sem me desconectar de Ti. Não tem como, não tem como. Olha que exemplo lindo. A lâmpada pode fornecer toda a luz de que precisamos, mas deve ser conectada à fonte de alimentação primeiro. Que lindo, gente. A fé é o interruptor que permite acessar o poder de Deus. Você está desconectado? Outro tema. A Bíblia Amplificada amplia o sentido da palavra fé em Colossenses, capítulo 1, versículo 4. Assim, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, o apoio de toda a sua personalidade humana em Deus, em absoluta confiança no seu poder, sabedoria e bondade. Amo essa explicação. Ela me diz que Deus é poderoso o bastante para fazer qualquer coisa, sábio o bastante para saber como executá-las, e bom o bastante para querer fazê-las até mesmo por aqueles que não são merecedores. Qual é a nossa parte? Depender de Deus, contar com Ele completamente, nos humilhar, pedir e saber que sem Jesus nada podemos fazer. Está lá em João capítulo 15, 5. Sem Jesus nada podemos fazer.
Não somos nada em nós mesmos, mas somos tudo em Cristo Jesus. Não somos nada em nós mesmos, mas somos tudo em Cristo. Carrega essa mensagem em nome de Jesus. Quando realmente perceber que você é em Cristo e reconhecer o poder que está à sua disposição através dele, você não permitirá mais que o medo governe a sua vida e as suas decisões. Eu encorajo a começar o seu dia com Deus e entender a cada manhã que você não é nada sem Ele e que é tolice tentar fazer na sua própria força o que precisa ser feito. Você pode se esforçar, mas não vai desfrutar e estará exausto no final do dia. Deus tem um plano melhor. Ele nos convida a entrarmos no seu descanso, colocando nossa fé nele. Está lá em Mateus capítulo 11, 28. O tipo de descanso que ele oferece não é um descanso do trabalho, é um descanso enquanto trabalhamos. Precisa estar em movimento, né, gente? Você não vai ficar deitada lá esperando cair do céu. Enquanto você está trabalhando, você confia que aquela palavra vai se cumprir. É igual o quadro dos sonhos. Você não vai ficar frustradinho, chorando, porque não aconteceu. Não. Entrega ao Senhor, consagra ao Senhor, Senhor, e faz aquela oração poderosa. Seja feita a tua vontade. Aqui estão meus planos, aqui está meus desejos, mas que por final de todas as contas, seja feita a sua vontade. Porque é assim. Eu confesso que os meus planos, meu mapa do sonho do ano passado, dessa mesma época, um ano atrás, não era da forma que eu tenho vivido hoje, mas foi muito melhor, isso eu posso te dizer, muito melhor do que eu tenho vivido, muito melhor. Eu não esperava surpresas, que o Senhor veio desafios também, claro, porque vem junto, é um combo, né, gente? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam Jesus, né? A gente começa a visualizar, a ter maturidade espiritual, a gente cresce, né? Então a gente sabe que os planos do Senhor sempre é melhor do que o nosso. Então tenha maturidade, tenha ousadia, mas tenha maturidade de entender que às vezes aquele sonho lá não deu certo porque o Senhor tinha além, ainda maior. Olha lá, ó. A certa altura do ministério de apóstolo Paulo, ele disse que se ocupava mais do que todos, mas que não era ele quem executava o trabalho. A graça de Deus estava operando nele e através dele. Obviamente, Paulo tomava decisões, agia e não deixava que o medo parasse. Mas também sabia que nenhuma ação sua era possível sem a graça de Deus. Que lindo isso, gente. Paulo permanecia conectado. Você e eu temos a mesma oportunidade. Também podemos ter a certeza de nos mantermos conectados ao poder de Deus. Gente, que leitura! Vamos marcar aí, página 106? Que leitura! Que leitura! Eu falei para vocês que ia ter conexão com o que a gente entrou já na live falando sobre o mapa do sonho, o mapa profético de 2026. Tudo que nós lemos aqui é a certeza da fé. Descobrimos que a fé é interruptor que permite acessar o poder de Deus. E basta nós estarmos o quê? Conectado na fonte. Se você estiver conectado na fonte, faz seu mapa do sonho, profetiza, sem dó, sem preguiça, sem limitação. Entenda que mesmo com medo você vai avançar. Você que não tirou o passaporte, você vai tirar o passaporte. Você que não foi para Israel, você vai para Israel. Você que nunca teve um carro automático, você vai ter um carro automático. Não fica se limitando. Não, tenho medo. Não, amiga, depois que você tem, você não quer mais voltar para trás, tá? Então a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. E você também tem uma sensibilidade espiritual, ora principalmente para o seu espiritual, para ter essa maturidade, para você buscar Jesus como nunca, para você ter uma relação com o Espírito Santo, que você consiga enxergar a grandeza do Senhor, porque tem gente que é limitada, né? Olha lá a Amanda falando, eu vou. Declare, profetiza, declare, gente, porque é a fé que a gente vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. É através da fé. Eu também vou para Israel. Eu profetizo na sua vida que você vai para Israel, né? Esse ano no Amigas na Sala, que é esse projeto que eu estou fazendo em casa, elas já estão colocando lá. Todas nós estamos colocando no mapa já o pessoal que vai para Israel, né? E já todos os detalhes. Então, já quem não sabe falar inglês, faz aí um básico de inglês, né? Para não ficar muito perdida. Declare, gente, coloca aí, batizando lá no Rio de Jesus, coloca conhecendo os lugares. Gente, esse mapa vai ficar lindo. Então, prepara a cartolina, faz o seu cartaz, prepara
E vai. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Também aquele link do Canva, que é um pedacinho só para você deixar. Olha lá, ó. Amanda, vou em novembro. Quem vai comigo? Ô, Glória! Vamos tomar posse, gente. Vamos tomar posse em nome de Jesus. Né? O ano não finalizou e a gente já tá com um projeto além da nossa mente, gente. Porque a nossa mente é limitada e a gente entendeu que o medo não vai nos parar esse ano, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, agradecer. Vamos orar, agradecer tudo que o Senhor tem feito, quanto Ele tem sido bom, que o inimigo não venha roubar a mensagem de hoje. Que mensagem linda, que mensagem linda, que mensagem linda. Foi linda, gente. Não oramos para começar, né? Eu já orei de manhã e agora a gente vai orar para finalizar. Ô Pai, nós ficamos aí falando do mapa dos sonhos, o mapa dos sonhos. Mas vamos orar, o Espírito Santo esteve aqui conosco. Tudo é consagrado, gente. Já acordo consagrando, já acordo abençoando o ambiente. Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a sua voz. A tua graça nos alcançou, pela misericórdia nós estamos aqui. Ah, Espírito Santo, como tu és bom. Pai, tira de nós toda a limitação, todo o medo, tudo aquilo que tenta nos paralisar, Pai. Traga a ousadia, que nós venhamos avançar, que nós venhamos cumprir, Senhor, o teu propósito. Que nós venhamos desenvolver esse mapa do sonho, mapa profético, com toda a ousadia. Ah, Espírito Santo, abra os nossos olhos da fé, nossos ouvidos da fé. Que nós venhamos ouvir, Pai, audivelmente a sua voz. Que a sensibilidade espiritual esteja conosco, Pai, durante esses dias. Ah, Pai, que a nossa intimidade venha crescer ainda mais. Que o nosso secreto, Pai, venha ser, Pai, um hábito da nossa vida. Ah, Espírito Santo, nós consagramos esse dia. Os últimos dias, ao se encerrar esse ano, está tudo nas tuas mãos. O ano ainda não acabou e grandes coisas o Senhor pode fazer. Ah, Espírito Santo, nós profetizamos, Pai. Cura na alma, cura, Senhor, na mente. Que nós venhamos avançar e romper o sobrenatural. O medo não vai nos parar. O medo não vai nos paralisar, porque nós recebemos a unção de ousadia, de coragem. Em nome de Jesus, eu profetizo a melhor semana das nossas vidas, a melhor segunda-feira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma posse aí das promessas do Senhor. Amanhã nós estamos aqui às 6h30, ok? Nós vamos fazer segunda e terça, nós damos uma pausa, né, do ano novo e a gente volta na outra segunda. Então eu te espero. Pra você que ficou na live, gente, compartilha com alguém, pra gente poder alinhar esse negócio do mapa dos sonhos, trazer ousadia para as pessoas que não têm nem noção do que a gente tá falando. Vamos fazer essas pessoas romper junto com a gente em nome de Jesus? Compartilha essa live. Tenho certeza que você foi edificada e que a sua semana vai ser extraordinária. Amanhã nós estamos aqui de novo, às 6h30, tá bom? Eu espero vocês. Muito shalom. Vou deixar o Canva lá no grupo do WhatsApp para você que não tá, entra lá no grupo, tá? E aí depois eu vou compartilhar a mensagem do JB Carvalho falando no mapa dos sonhos. Amanhã nós voltamos, 6h30. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.